Vamos para a palavra, irmãos, amém? Eu quero ministrar uma palavra de Deus, compartilhar com vocês, e eu quero usar como temática como se reerguer em Deus. Irmãos, todos nós enfrentamos o que a Bíblia chama de dia mau, o dia da crise, o dia da dificuldade, o dia em que nós sofremos um revés da nossa vida, seja na vida emocional, no casamento, nas finanças, em alguma área da nossa vida, quando nós estávamos imaginando que as coisas estavam fluindo, as coisas estavam caminhando e de repente sofremos um revés. Mas a partir dessa situação, obviamente precisamos identificar se é uma ação do diabo, uma afronta, uma obra, um ataque maligno da nossa vida, ou se é propriamente uma porta que nós abrimos. Porque eu não posso colocar no colo do diabo, eu não posso colocar no colo de Satanás algo que de repente tem respaldo em um pecado, em uma vida afastada dos moldes e dos padrões de Deus. Mas eu quero usar como tema, aqui como base para a nossa mensagem, uma circunstância que Davi enfrentou na vida dele, quando ele vai morar numa cidade chamada Ziclag, e em determinado momento ele vê os seus bens, o seu gado, mas principalmente a sua família sendo levada cativo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, a partir do verso de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, verso de número 1. Eu vou usar a NVI, Nova Versão Internacional. Eu vou ler esse texto, nós vamos realizar uma oração para que o Espírito Santo ministre ao nosso coração e depois nós vamos compartilhar uma mensagem que certamente vai ser um divisor de águas na sua vida. Nada mais importante do que a palavra ela carrega tudo aquilo que nós precisamos para uma transformação pessoal, para uma transformação real e também para uma transformação circunstancial. Vamos fazer a leitura do texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso 1, o texto diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel, Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Que homens eram esses? Os soldados dele. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os, é certo que você os alcançará, e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. E aí a continuação do texto fala de encontrar um egípcio. Para encurtar a história, ele conseguiu recuperar toda a sua família, os seus bens, as mulheres, tanto a de Davi quanto dos seus soldados. Ele recupera as crianças, ele recupera também os idosos, recupera o gado, ele recupera absolutamente tudo. Agora, quem era Davi? Davi foi um homem que foi escolhido por Deus. Davi foi um homem que recebeu uma unção de Deus. E quando o profeta Samuel libera uma palavra para ele, a palavra era que Deus havia o escolhido para reinar na nação de Israel, para se tornar o rei de Israel. E Davi foi o maior rei de Israel.
Agora, antes de Davi assumir o trono, Deus leva Davi para um processo desértico, um processo no deserto onde ele vai se preparar para futuramente assumir o trono daquela nação. E uma das circunstâncias em que Davi está sendo perseguido pelo próprio rei Saul, ele vai se abrigar nessa cidade chamada Ziclag. E Davi, ele vai para uma batalha, depois ele se arrepende de ir naquela batalha, ele decide voltar para a sua cidade. 3 dias depois, quando ele chega naquela cidade, ele se depara com uma crise, com uma situação angustiante, com uma situação deprimente, com uma situação que aos olhos naturais não havia uma solução. Ele vê ao longe as casas pegando fogo. Davi, já ao se aproximar, percebe que todas as pessoas, as mulheres, as crianças foram levadas cativos. E quando Davi, ele se depara com isso, ele faz como qualquer homem natural, como qualquer ser humano, porque nós temos emoções, nós temos sentimentos, e em nenhuma circunstância o Senhor nos ensina a estrangular os nossos sentimentos, ou colocar os nossos sentimentos debaixo dos panos, de forma alguma. Então Davi, ele começa a chorar, porque ele entendeu que chegou na vida dele o dia que a Bíblia fala do dia mau. Seus homens voltavam do campo de batalha e encontram a cidade destruída, famílias, bens, segurança, o aconchego, o lar, a casa pegando fogo. Tudo, quando ele observa, ele enxerga, ele percebe que havia perdido, havia sido levado cativo, havia sido levado como prisioneiros a sua família. E quando ele chora, a Bíblia diz que ele e os seus homens, sabe quem eram os homens de Davi? Eram os conhecidos, os valentes de Davi. Valentes também choram, valentes também enfrentam dia mau, valentes também enfrentam dias difíceis. Valentes de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, também passam pelo dia da aflição. O próprio Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflição. Então a questão não é fugir. O nosso cérebro, ele sempre vai procurar fuga, a coisa mais prática, atalhos, retornar, voltar atrás, porque nós muitas vezes temos dificuldades de enfrentar um tempo difícil na nossa vida, mas tempos difíceis escondem grandes oportunidades. Tempos difíceis podem ser, na verdade, um presente, um embrulho que quando você olha, um embrulho não tão ajeitado, que quando você olha para dentro dele, você vê uma oportunidade de uma mudança na sua vida, e de ver e viver uma intervenção de Deus. Quando o povo de Israel sai do Egito, e eles se deparam com dificuldades, como por exemplo, falta d'água, alimentação. Não que eles passaram fome, porque Deus não permitiu que isso acontecesse, mas quando eles se depararam com situações difíceis, a primeira coisa que eles fizeram foi pensar em voltar atrás. Lá no Egito nós tínhamos os pepinos, nós tínhamos carne, nós comíamos até fartar. Mentira, porque eles eram escravos ali no Egito. Então momentos difíceis fazem com que a nossa mente pense no errado como se fosse certo, e do certo como se fosse errado. Irmãos, nada é mais certo na nossa vida do que seguir uma diretiva de Deus, do que seguir uma palavra, os planos e os propósitos de Deus. Se Deus lhe deu uma direção, ainda que você enfrente dias difíceis, mas você terá a presença dEle com você, e a presença dEle, ela é resolutiva. A presença dEle, Ele nos faz vencer a crise, vencer a adversidade e sairmos ainda mais do que vencedores. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O que pode ser mais do que vencedor? Vencer é chegar em primeiro. Existe uma posição à frente do que quem chega em primeiro? Obviamente a resposta é não. Mas por que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores? Porque quando nós enfrentamos uma situação, nós não vencemos apenas a situação, nós saímos melhores daquela situação, porque Deus trabalha no externo, mas Ele também trabalha dentro de nós, o nosso coração. Então Davi, nessa circunstância aqui, Davi enfrentando essa dificuldade,
ele começa a chorar. Então, o primeiro ponto é, a crise ou o dia mau, ele chega. Uma vez perguntaram para o líder da Universidade da Família, me fugiu o sobrenome dele, o senhor Jorge, a esposa, o pai dele, é dono de uma família, né? Dono de uma empresa gigantesca lá em São Paulo, e ele é descendente de japonês, e ele perguntou, e eles perguntaram, né? Ele estava vivendo um tempo de crise na empresa, e ele foi consultar o pai, que era mais experiente. O pai dele disse assim: se está em crise, fique tranquilo, vai vir a bonança. Então nós já enfrentamos crise, então depois da crise vem a bonança, mas também depois da bonança vem a crise, porque a crise, ela muda, a crise ela também nos muda, ela nos transforma, ela modifica o nosso coração, porque nos faz pensar em alinhamento, e nos voltar para a palavra. Até quarta-feira eu preguei aqui Salmo 119, verso de número 71, que o salmista, ele diz, Salmo 119, verso 71, ele diz o seguinte, foi bom para mim ter sido castigado. Tem uma tradução que fala, ter passado por aflições, para que aprendesse os teus estatutos. Porque quando enfrentamos crise, quando enfrentamos adversidade, começamos a observar a palavra, e a maioria de nós aprendemos a obedecer a palavra no tempo da crise, no tempo da dificuldade. Então o tempo da dificuldade é um tempo de alinhamento. Todos nós enfrentamos os dias maus, entre as perdas, traições, crises familiares. Mesmo líderes fortes como Davi enfrentam oposição. Por quê? Porque Davi, além de sofrer essa crise dentro dele, da família, os seus soldados, que poderiam ajudá-los na recuperação, falaram em apedrejá-los, porque eles ficaram extremamente amargurados. De onde veio essa amargura? A amargura, por eles ficarem amargurados, eles falaram em apedrejar Davi. Por que eles queriam apedrejar Davi? Certamente, eles colocaram a culpa naquela crise que eles estavam enfrentando em quem? Em Davi. Não diz o ditado, a culpa é sempre do líder? Quando um time vai mal, o que é que o presidente do time faz? Troca o treinador. O líder é o culpado. O líder muitas vezes ele é o apedrejado. Então, uma palavra para os homens: a sua casa está hoje, ou a sua casa hoje, ela é o reflexo da sua vida espiritual. Ainda não leve isso como culpa, como acusação, se você alinhou a sua vida, porque de repente nós fazemos coisas. Eu estava conversando com um irmão, nós fazemos besteira há 40 anos, aí achamos que em 3 dias de encontro vamos resolver toda a nossa vida. Não é dessa forma, mas um encontro com Deus, uma experiência com Deus, pode ser marcada por um novo início, um início de acerto, de alinhamento, de conserto e de provada intervenção de Deus. Então, falaram em apedrejar Davi. Então Davi tem a crise da sua família e tem a crise dos seus soldados, que estão falando em apedrejá-lo. Cuidado para no tempo de crise, você não culpabilizar alguém, transferir a sua culpa para uma pessoa e querer apedrejar alguém. Porque o tempo em que nós estamos amargurados, é o tempo que nós enxergamos as coisas todas ofuscadas, e às vezes queremos apedrejar alguém que pode nos ajudar. Eu vou apedrejar meu marido, eu vou apedrejar a minha esposa. Não, dê as mãos, vocês são casais, orem juntos, para que a intervenção de Deus, ela venha, para que a resposta de Deus, ela venha. E Davi, então, ele se vê nessa situação, porque os soldados olham para ele e dizem: eu vou lhe apedrejar. Davi não tem saída. O segundo ponto da mensagem é: Davi se fortaleceu em Deus. No meio da dor, Davi tomou uma decisão: eu vou me fortalecer no Senhor. Sabe por que quando nós enfrentamos crise, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: eu vou sair da igreja, vou deixar de buscar Deus porque não está resolvendo.
são estratagemas, estratégias bem arquitetadas por Satanás, porque ele sabe que se você se fortalecer em Deus, o jogo vai virar. Se você se fortalecer no Senhor, se o seu foco for o Senhor e se fortalecer nele, você vai virar o jogo e você vai desfrutar de toda boa palavra que Deus liberou na sua vida. Então a saída não é recuar, a saída é se fortalecer em Deus. Como é que eu me fortaleço em Deus, pastor? Quando eu estou orando, quando eu estou meditando na palavra, quando eu estou adorando a Ele, tendo tempo de adoração a Ele, tempo de adoração, aproveitando o gancho dos irmãos que falaram de batismo no Espírito Santo. Você que é batizado no Espírito Santo, você recebeu uma ferramenta de Deus, que é falar em línguas, e quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quantas vezes, quem é ansioso, quem batalha contra a ansiedade, como eu, por exemplo, você sabe que aquilo muitas vezes, porque você coloca atenção, e tensão é como um músculo que está sempre armado para uma situação, só que o músculo que está sempre armado, ele coloca toda a força, mas depois ele se cansa. Agora, todas as vezes em que eu percebo que está em alta, eu entro na presença de Deus em oração e começo a falar em línguas, e quem ora em línguas edifica a si mesmo, e você vai colocando as emoções no seu devido lugar, debaixo do senhorio de Cristo. Então você gasta tempo na presença dEle, e Ele te fortalece. E quando você está forte no Senhor, você se fortalece nele, você se fortalece em Cristo, porque você entende que você não está reagindo com desespero ou vingança, você vai buscar a Deus, porque no tempo de crise, nós temos a idealização de agirmos, ou por desespero, ou por vingança. Grave isso. Quando nós estamos em desespero, ou nós agimos, quando nós estamos em crise, a nossa tendência é reagir ou com desespero, ficamos desesperados, ou nós queremos vingança contra aquilo que fizeram, ou supostamente fizeram, queremos apedrejar alguém, queremos culpabilizar alguém. Mas o caminho correto a se fazer é o caminho de se fortalecer em Deus. Davi, ele se fortaleceu no Senhor. O apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então eu preciso me fortalecer nele, gastar tempo na presença dele, gastar tempo o adorando. No momento em que você está enfrentando uma crise, seja ela existencial ou circunstancial, coloque um louvor, comece a adorar a Deus, comece a encher da presença dEle, se fortalecer dEle, se fortalecer nele, se fortalecer na presença dEle. Porque quando você se fortalece, você faz como Davi. Davi, o terceiro passo, o terceiro ponto da mensagem, Davi, ele ora ao Senhor. Ele procura o sacerdote Abiatar, e ele pede o éfode, ou uma estola sacerdotal, que naquela época era uma vestimenta que era utilizada para consultar a vontade de Deus. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque hoje nós temos a palavra de Deus. O nosso éfode, a nossa estola sacerdotal, não está no pescoço de um sacerdote. A nossa estola sacerdotal, a vontade de Deus, ela está revelada na sua palavra. E quando você tem a convicção daquilo que a palavra de Deus, ela diz, então você faz a guerra. Porque Davi, ele pede o éfode, e ele consulta ao Senhor. Ele não age na pressa, ele busca uma direção clara, e ele busca a Deus. Ele pergunta: Senhor, eu devo perseguir esse bando? E o Senhor falou: você deve, porque certamente você vai alcançar e você vai libertar os cativos. Duas coisas que Deus fala para ele: você vai alcançar. Fala para o seu irmão: você vai alcançar, e você vai libertar os cativos. Jesus, ele falando para você entender o que é um cativo. Jesus, ele falou que um valente, ele guarda uma casa. E esse valente que ele fala, está se referindo a Satanás. Ele guarda uma pessoa bem armado. O que é bem armado? Ele prende a pessoa num pecado, e ele faz a pessoa achar
que ela não tem condições de se libertar desse pecado. Aí Jesus ele disse: sobrevindo mais valente, amanieta o valente e vai saquear tudo. Ele está falando de uma obra que Jesus ele faz. Ele é o mais valente, que ele amanietou, ele prendeu, amarrou o valente, tira tudo que estava preso, liberta uma pessoa, arruma a casa, e depois essa casa é preenchida pela presença do Espírito Santo, e aquela pessoa que estava oprimida pelo diabo, seja uma opressão, seja uma possessão, seja um ataque, uma seta na mente, essa pessoa que estava oprimida, agora ela se enche do Espírito Santo, e ela passa de uma pessoa oprimida, a uma pessoa que vai exercer autoridade em Cristo Jesus sobre o mal. Então, Davi, ele recebeu que ele iria libertar os cativos, e nós recebemos a unção dele, a habilidade dele, a capacidade dele. Todo crente em Cristo Jesus, todo cristão, todo aquele que crê na palavra de Deus, recebeu a autoridade para libertar os cativos, para anunciar salvação, para anunciar libertação. Isso não é uma obra de um líder, seja um pastor, seja um padre, seja um sacerdote, não é uma função de um líder espiritual apenas. Essa é uma função daqueles que creem em Jesus, que receberam a unção, a autoridade em Cristo Jesus. Porque se você não lembra, eu vou lembrar você. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo. É Cristo em vós, a esperança da glória. Ele habita dentro de você. E você recebeu dele essa capacidade. Então você vai alcançar e você vai libertar os oprimidos. E você diz: puxa vida, pastor, ele está preso num erro, num pecado, num vício, longe do Senhor, longe dos caminhos do Senhor. Mas você está recebendo essa palavra dele, que você vai libertar os prisioneiros. A sua oração está agindo, ou Deus está agindo pela sua oração. Aquilo que você colocou diante dele, creia que ele vai fazer. Agora não haja com pressa, busque a direção, busque dele uma palavra. Você está enfrentando um tempo difícil, não se mova, não se movimente, pare, busque a Deus e fala: Pai, me dê uma palavra. Qual o primeiro passo? Qual a pedra que eu vou movimentar nesse tabuleiro? O que é que eu vou fazer? Me dá uma direção. Busque dele uma palavra, porque, irmão, quando ele lhe dá uma palavra, quando ele fala no seu espírito, você entende a vontade dele pela palavra, aí você não precisa olhar para as circunstâncias, porque o que ele falou, ele é fiel para cumprir. Então Davi, ele, ao ouvir os homens apedrejando, ele não gasta tempo dizendo assim: não, vamos focar nos inimigos, vocês estão errados, vocês estão do lado errado. Não, Davi, ele vai se fortalecer em Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando você lê a história dos amalequitas, era um povo extremamente vingativo, um povo que o próprio Deus disse: eu vou fazer guerra contra Amaleque de geração em geração. A Bíblia fala que os amalequitas, quando o povo estava caminhando em direção a Canaã, eles aproveitavam os indefesos, os idosos, as crianças, os que ficavam para trás de cansados, e eles saqueavam aquele povo que ficava para trás. E Deus, vendo isso, ele chama Moisés e fala: Moisés, eu quero que você envie Josué, está lá em Êxodo capítulo 17, para guerrear contra os amalequitas. Moisés chama Josué e fala: Josué, você vai para a batalha, eu vou para o monte, e eu vou levantar as minhas mãos, e você vai riscar Amaleque. Deus nos deu uma palavra para acabarmos com os amalequitas, para invadirmos, porque Deus viu e Deus deu. Se você olhar a história bíblica, centenas de anos atrás, Deus já tinha dado e agido com misericórdia em relação a eles. Mas os amalequitas, então, ele é o arquétipo daquele que luta para alcançar os que estão enfraquecidos. Amaleque hoje não é um povo, Amaleque hoje é um espírito que age aproveitando a fraqueza, as nossas fraquezas, aqueles que ficam para trás, aqueles que não caminham em unidade. E a Bíblia fala que quando Moisés se cansou, ele baixou os braços e Amaleque prevalecia. Ele chama
Arão e Hur, eles colocam Moisés sobre uma pedra, Moisés senta, cada um pega num braço de Moisés e mantém os braços de Moisés levantados. Enquanto os braços de Moisés estavam em pé, Josué lá embaixo, guerreando, conseguia prevalecer. Uma guerra não é feita sozinho, uma guerra é feita em unidade. Uma das coisas que Satanás trabalha é semeando no nosso coração o anseio, o desejo de nos isolarmos, de sairmos da unidade, de olharmos para os defeitos, de olharmos para as problemáticas, de olharmos para as diferenças, ao invés de trabalharmos em unidade, porque ninguém consegue fazer algo grande sozinho. E se alguém diz que fez algo sozinho, então esse algo que ele fez não é grande. Porque tudo que vamos alcançar, nós precisamos de pessoas. Davi também tinha esse entendimento, mas ele vai se fortalecer em Deus. E depois que ele recebe uma palavra da parte de Deus, que ele iria recuperar tudo, Davi chama os seus homens, diz a eles: nós vamos para a batalha, nós vamos para a guerra, porque Deus disse que nós vamos recuperar tudo. E ele vai com 600 homens, 200 se cansaram. Só que Davi, ele havia se fortalecido em Deus. Davi disse para aqueles 200, olha, vocês vão cuidar da bagagem então. E os 400 nós vamos para a vitória. Nós vamos avançar e nós vamos conquistar. Vamos conquistar não somente a recuperação da nossa família, mas nós vamos recuperar também a família daqueles que estão cansados. Irmãos, é impressionante, quando nós estamos lutando para vencer as nossas guerras, Deus nos ferramentaliza, Deus nos dá habilidade para também recebermos condições de ajudarmos aqueles que não têm o mesmo vigor que nós. Quando eles voltam da batalha, os homens que estavam com Davi, eles disseram: não, aqueles que ficaram não vão receber a mesma quantidade de despojo. Davi disse: não, o Senhor nos deu vitória. O Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos capacitou, e eles vão receber de igual modo. Isso fala de amor ao próximo. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, se fortalece nele, aprendeu de Deus, aprendeu do Senhor, depois vai lá atrás dos que estão cansados e os ajude também a vencer as suas batalhas. Deus não nos deu autorização para atacarmos os que estão feridos, os que estão machucados, os que estão desanimados. Deus não nos deu dedos para apontarmos e acusá-los. Deus nos deu vigor, força para auxiliá-los e ajudá-los. Então, enquanto você está recebendo essa palavra, para recuperar aquilo que se perdeu, para recuperar aquilo que foi jogado na lama, aquilo que se perdeu, ao buscar isso e ao vencer, e você vai ter vitória, você vai sobrepujar essa circunstância, você também receberá da parte de Deus a capacitação para você auxiliar a outros. Porque o Evangelho é o Evangelho da reconciliação. Tanto eu quanto você, todos nós, recebemos, o apóstolo Paulo ele fala, que recebemos o ministério da reconciliação. O que é isso? Em Jesus fomos reconciliados com Deus, e agora através de mim, através de você, Ele leva a mensagem para os outros, dizendo: olha, vocês também precisam se reconciliar com Deus. Irmãos, nós estamos um grupo aqui, uma média mais ou menos 160 pessoas aqui dentro desse salão. Imagine 160 pessoas com uma palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. O que é que nós não podemos fazer, recuperando vidas, recuperando pessoas? Hoje eu ministrei Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Sabe o que acontece quando recebemos o poder do Espírito Santo? Recebemos a capacitação de Deus para avançarmos, e a igreja ela avança, não é quando nós colocamos um crente na presidência da república, liderando um estado, uma prefeitura. Não é assim que o reino de Deus avança. O reino de Deus avança quando nós ganhamos uma vida, ganhamos uma alma para Jesus, nós arrancamos o império das trevas dessa pessoa, e nós a posicionamos no reino do Filho do seu amor. Então o poder que Deus nos deu como igreja é para avançarmos. A igreja, ela tem autoridade para não manter as portas do inferno prevalecendo contra ela. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja.
A igreja de Cristo, ela avança. A igreja de Cristo, ela cresce mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de adversidade. Então essa é a guerra que o Senhor nos convida a guerrearmos. A guerra para libertarmos cativos, abrirmos as prisões aos cegos e mostrarmos o amor de Deus por aquelas pessoas. E através delas, vamos ser o instrumento de Deus para proclamar o reino dos céus aqui nessa terra. Mas individualmente, você tem a sua guerra, você tem as suas batalhas. Não lute ela sozinha. Não lute ela sozinha. Não despreze alguém, porque aquela pessoa num tempo de desespero, ela agiu de uma forma equivocada em relação a você. Imagine se Davi falasse o seguinte: olha, vocês estão amargurados comigo, então vocês não vão lutar comigo. Aqueles homens amargurados, eles não iriam vencer, mas Davi também não iria recuperar, porque aquilo que Deus vai fazer, Ele usa a instrumentalidade de pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar. Ninguém consegue sozinho. Você não é um super crente, você não é um super cristão que você consegue sozinho. Agora, a unidade, como diz o ditado, a união faz a força. Então, quando nós trabalhamos em equipe, quando trabalhamos diretamente na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo coração, no mesmo reino, nós conseguimos não apenas irmos mais longe, mas conseguimos maiores resultados, conseguimos cumprir o propósito de Deus. Então Davi, ele teve que aprender a lidar com o perdão também. Então, se você foi ferido por uma pessoa que está amargurada, não foi a pessoa que te feriu, foi a amargura que está no coração dela. Comece a olhar para as pessoas, não a partir daquilo que sai da boca delas, mas o porquê que está saindo da boca dela. Porque às vezes uma palavra dura, até uma palavra de maldição está saindo da boca de alguém que está ferido. Feridos ferem. E quando você consegue olhar por essa perspectiva, irmão, você não fica na mão de ninguém emocionalmente falando, você não fica vulnerável, porque você não pode ficar refém da mudança de alguém. E se aquela pessoa não mudar? Mas você pode mudar, você pode se fortalecer em Deus, e olhar para aquela pessoa que, a partir, não do que ela fala, mas de quem ela é. Quantos filhos estão amargurados porque os pais entraram no processo de envelhecimento, aí mudaram as palavras, ficaram mais ríspidos, ficaram mais duros. Você não tem que olhar para eles a partir da palavra que eles estão falando, você tem que olhar a partir de quem eles são. É o meu pai, é a minha mãe. Talvez não teve a mesma instrução que você, talvez não teve o mesmo conhecimento do Senhor, então eles não têm obrigação, mas eu e você temos a obrigação de liberar perdão, porque nós conhecemos aquele que nos perdoou. Irmãos, no nosso meio, aqui no nosso meio, tem estudo que você imaginar, tem estudo. Então todos nós fomos perdoados, inclusive eu. Então o mínimo que eu posso fazer pelo Senhor é perdoar aqueles que estão à volta, na mesma medida que eu fui perdoado. Sabe por quê? Jesus, ele disse, a oração do Pai Nosso, todos os dias, uma das partes da oração, conhecida oração do Pai Nosso, é perdoa-nos, como nós também perdoamos. Todo dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está nos ensinando a orar todo dia, nós temos que receber perdão de Deus, e temos alguém para perdoar todos os dias. Quem aqui é casado? Você sabe o que é perdoar todo dia, então, né? Você sabe o que é dormir com alguém alegre e feliz, e só porque dormiu, fechou o olho, descansou, acordou amargurado, você não entende. Você fala, mas por quê? Então, nós sabemos que precisamos receber o perdão de Deus todo dia, porque todo dia pecamos, e todo dia tem alguém que nos fere, mas nós não agimos de acordo com aquilo que as pessoas fazem, nós agimos de acordo com quem somos. Nós somos filhos de Deus e carregamos o DNA dele. Então eu quero fazer uma oração com você, com vocês, uma oração em conjunto. Primeiro, foco dessa oração, nós vamos orar por aquilo que se perdeu,
que entrou numa posição de aprisionamento. Segunda coisa que eu e você nós vamos orar, para caminharmos em unidade. E a terceira coisa, a oração liberando perdão. A pessoa pode ter ferido, a pessoa pode ter machucado você, mas sabe o que é pior na sua vida, para suas emoções, do que a pessoa fez contra você? É você não perdoá-la. Ah, mas é injusto, pastor. É injusto ele ter perdoado você também. É injusto ele ter me perdoado. Eu merecia a ira de Deus, nós merecíamos a ira de Deus, mas ele provou o seu amor para conosco, dando Jesus para morrer na cruz, para nos salvar, para nos perdoar. O perdão ele liberta você, mas se o outro não mudar, meu irmão, aí é uma questão dele, mas você muda, você é livre na sua alma, nas suas emoções, e você vê a graça de Deus fluindo.